Boa noite, pessoal do Mercado em Pauta. Sexta-feira, um pouco mais tarde hoje, porque ninguém é de ferro. Mercados hoje fecharam mais pessimistas, mais em baixa, tentando uma correção, suando como se fosse uma correção, né, após o otimismo, após os dias de alta da semana. Mas o que a gente teve hoje, o que a gente vem vendo é uma calmaria na questão bélica, e hoje alguns indicadores não muito animadores no mercado de trabalho americano, o que talvez pode ter estimulado também uma realização. Vamos acompanhar o que aconteceu. Vamos olhando aqui o que aconteceu nas bolsas chinesas inicialmente. Teve fechamento na semana misto, um fechamento misto. Começou em queda e houve uma alta após o otimismo fala do Trump, e fecharam mais duas bolsas, a Chinex e a Shenzhen, fecharam em alta, e as outras fecharam praticamente um 0 a 0 e uma em baixa. Então, vamos falar um fechamento misto na semana. Europa também teve fechamento misto na semana, com destaque positivo para essa linha preta, que é a bolsa alemã, e o destaque negativo para essa linha vermelha, que fechou negativo na semana, que foi a bolsa do Reino Unido, bolsa inglesa, e o resto ficou aqui no meio, aqui. Itália acompanhou mais a bolsa alemã, que mais? Espanha fechou mais ou menos no 0 a 0. Enfim, fechamento misto com destaque para a Alemanha e destaque negativo para o Reino Unido, bolsa do Reino Unido. Só para vocês terem uma ideia, a bolsa alemã testou o topo histórico hoje. Olha aqui, ultrapassando aqui o topo histórico lá de final de 2017, em torno de 13.500 pontos. Então, maravilha, parece que a Alemanha, a economia alemã está bombando, né? É o que a gente não vê tanto. Mas, enfim, vamos acompanhar. Mercados americanos majoritariamente em alta na semana, apesar da baixa, né, de hoje, dos tombos, né, que ocorreram ontem e hoje. Hoje foi um tombo um pouco maior, mas Nasdaq fechou bastante positivo na semana, né, e Dow Jones, essa linha verde aqui, chegou a superar hoje os 29 mil pontos, mas aí teve a realização e acabou fechando abaixo, né? Abaixo dos 29 mil pontos. Mas o balanço é praticamente positivo para todas as bolsas americanas, com destaque negativo aqui para as small caps só, que no finalzinho fechou negativo. Mas balanço positivo. Ações defensivas bateram as ações cíclicas na semana, a gente vê essa linha verde, elas andaram bastante juntas durante praticamente toda a semana, mas no dia de hoje descolaram e as ações cíclicas foram vendidas em detrimento das ações defensivas. As ações defensivas americanas que estão batendo um novo recorde histórico, superaram aqui já o topo aqui de junho de 2019 e setembro de 2018, então aqui nessa animação aqui, batendo os 805 pontos. Maravilha. Todo mundo se protegendo com as ações defensivas aí nesse mercado esticado, até natural de entender. Falando de Bitcoin agora, Bitcoin acabou fechando acima dos 8 mil pontos, depois de ter testado lá a zona dos 7, o suporte que a gente vinha falando aí nos últimos dias, 1, 2, 3 testes, e aí subiu, foi lá, bateu os 8.500 após o otimismo não, após o início das tensões bélicas, com o início do otimismo deu uma recuada, mas ainda acabou voltando e fechando acima dos 8.100 pontos aqui, Bitcoin mostrando a sua antifragilidade aí perante os outros ativos, né? Vamos acompanhar aí o que vai acontecer. Falando de títulos do Tesouro Americano, os yields fecharam levemente altistas na semana, mas nos últimos 2 dias o que a gente está vendo é uma queda dos yields, uma realização, uma compra deles, na verdade, né? E os yields acabam caindo. Hoje, com os dados de emprego, provavelmente também estimulou essa queda nos yields, né, que foi um dado desanimador para a economia no longo prazo, não tanto pela taxa de desemprego, mas pelo payroll, que veio um pouco razoavelmente abaixo do esperado,
e também a gente até comentou, teve indicadores de análise interna, que é indicador relativo à média de horas de ganhos médios por hora trabalhada, que diminuiu bastante também. Então, isso pode ter colocado um peso também adicional aí nos yields. Com isso, os yields de 30 anos começaram a voltar para os níveis da crise, né, da crise do bélica entre Irã e Estados Unidos. Então, a gente lembra quando começou ali a crise, ele fez um gap baixista e depois começou a acelerar, acelerou bastante, bateu os 2,39, 2,40 praticamente, e aqui voltou agora para os níveis aqui do início da crise, 2,28, né, mais ou menos. Então vamos acompanhar aí o desenrolar aí da semana que vem, ver o que vai acontecer. O dólar index teve uma semana bastante positiva, fechou na máxima das últimas 2 semanas. Entretanto, hoje deu uma realizadinha aí, houve uma venda, uma realização do lucro, talvez, da semana, dessa valorização do dólar perante as principais moedas do mundo. Vamos acompanhar o restante da semana. Falando em commodities agora, depois daquele início com a ameaça da crise bélica, o ouro e o petróleo foram lá em cima, né? O petróleo principalmente esticou bastante. O petróleo devolveu todo o ganho, voltou, acabou entregando aí 6% de queda na semana, né? Uma queda acentuada do petróleo, né? Entretanto, o ouro, as outras commodities, o ouro, a prata e o cobre acabaram ainda fechando no positivo na semana. Mas o destaque negativo foi o petróleo mesmo, que entregou tudo. Teve como que eu posso te falar, na divulgação do estoque de petróleo da semana, houve uma grande sobra de petróleo, não só de petróleo, mas de gasolina, mostrando que esse estoque não foi consumido. Teve bastante impacto nessa primeira queda aqui, contribuiu, né, além do alívio das tensões bélicas, né. Então, mas o petróleo devolveu o ganho. Isso que importa, isso é benéfico para controle da inflação no atacado, que pode prejudicar, que se o petróleo subindo, prejudica aí mais a economia americana. Só para vocês terem uma ideia, como eu falei, o petróleo caiu depois da tensão bélica, essas duas pontos verdes aqui, onde houve a alta do petróleo, ele caiu forte, 6% na semana, voltando para o pior, nessa semana representou a pior queda desde julho de 2019, tá? Nunca teve uma queda tão forte na semana desde julho de 2019, voltando lá para o patamar lá de dezembro aí, de início de dezembro, vamos falar assim, de 2019, certo? Ouro conseguiu se segurar, como a gente disse, depois da crise dos mísseis, né? Crise da Soleimani-Dead, a crise dos mísseis iranianos subiu também, mas o ouro voltou e segurou acima do patamar aqui de início da crise, vamos falar assim. Está se segurando, vamos acompanhar o desenrolar aí se o ouro continua aí a trajetória altista. Por fim, falando de comparação entre SP500 e lucros corporativos americanos, esse gráfico sempre chama a atenção e a gente sempre mostra quando tem oportunidade, é o descolamento que houve lá em 99, a pré-crise das bolhas das .coms, né, o SP500 descolou bastante dessa linha vermelha, que representa os lucros corporativos, incluindo os impostos, né? Então a gente vê que esse descolamento hoje já é bem maior do que o descolamento verificado naquela época antes da crise.com. Então, talvez a gente pode utilizar isso para ver o grau de irracionalidade que impera hoje nos mercados de ações. Isso não quer dizer que vai cair amanhã, mas que está irracional é meio difícil de negar, né? Que não tem conexão com os lucros, os fundamentos. Os fundamentos não estão importando tanto mais agora, e uma das justificativas, como a gente sempre vem defendendo, são as injeções massivas do Fed, que
deram uma recolhida aí, o Fed deu um encolhimento aí no balanço de ativos, maior retração do balanço de ativos do Fed desde maio de 2019. Então, o que a gente espera? A gente espera aí que se esse encolhimento continuar, falta energia para a Bolsa de Valores. Então, a gente espera aí, se mantiver essa trajetória descendente do balanço de ativos, a gente espera uma trajetória descendente das bolsas também, dado o nível de artificialidade e entendendo que o maior propulsor das bolsas nesses últimos meses, desde setembro para cá, foi justamente essa trajetória altista do balanço de ativos, né, que fez com que a bolsa descolasse bastante dos fundamentos. Então, se esse ar que infla a bolha de ações deixa de bombear ar para dentro dela, a tendência é que os mercados deem uma corrigida também. Mas a gente entende que o Fed não vai parar, é só um respiro. No nosso entendimento, eu acho que para continuar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas é isso. Boa semana para todo mundo. Excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta. Um grande abraço para todo mundo aí e até a próxima.